mais ou menos no ano de 2009, a cooperação com a Bolonha surge a partir de uma atividade que eu individualmente fazia no mestrado de análise comparada de políticas públicas que a Universidade de Bolonha fazia na sede da Argentina. E a formalização foi desencadear um procedimento de cooperação formal que começou no final de 2009, tramitou no ano de 2010 e ele finalizou no ano de 2011 exatamente ao mesmo tempo em que a cooperação com o Ministério da Saúde. E essa cooperação com o Ministério da Saúde, ela iniciou com algumas atividades que vêm sendo mantidas até hoje em interface com a Itália, região da Emília-Romagna e a Universidade de Bolonha. E depois a gente começou a pensar em pesquisas também, ações, também visitas territoriais de profissionais que foram conhecer os respectivos serviços de saúde. E tudo isso se desenvolveu ao longo do tempo até criar uma formalização através do Laboratório Ítalo-Brasileiro, que foi um dispositivo de cooperação interinstitucional que se criou no 2014 e é um dispositivo que agrega muitas instituições, uns 15 instituições. E isso vai formalizando, ampliando ainda mais a troca, a cooperação. O eixo que une essas realidades é de fato a atenção básica, a primary care. E nesse sentido a cooperação trabalha com uma atenção local e global para fazer com que as diferentes realidades se possam reconhecer mutuamente e trocar ideias mutuamente através do encontro e criar assim os pressupostos para agir. Cooperação significa colaboração, compartimento de saberes, de experiências, coisas que nós podemos aprender com outras pessoas, com outro país, outra cultura. Isso é começar a construir a partir de interesses comuns, fazendo coisas práticas. Isso rapidamente envolve os territórios, envolve os atores locais e cria as pontes. Por isso que acho que essa, em pouco tempo, tem virado uma das cooperações maiores entre o Brasil e a Itália na área da saúde. La cooperazione è un'occasione di scoprire un modo differente di fare ricerca, un modo differente di fare università, quindi a livello accademico, ma anche di fare esperienze in un paese differente. Dentro la cooperazione abbiamo fatto una ricercazione per poter vedere come funziona il sistema unico di salute e quali sono le varie attività che si possono fare all'interno di quest'ultimo. Soprattutto abbiamo visto come funziona il lavoro di equipe e di come funziona appunto il lavoro tra i vari professionisti. Quello che ho trovato hanno superato abbondantemente le mie aspettative, ma anche quello che ho trovato è stata la ricchezza dell'attività che viene fatta in Brasile, sia da parte dell'università che da parte dei servizi, l'intelligenza con la quale sono stati affrontati problemi analoghi ai nostri, soluzioni molto interessanti. A relação do Brasil com a Itália ela não é recente. A gente tem a própria reforma sanitária brasileira se alimentado nos anos 70 e anos 80 das experiências da Itália, especialmente do debate que foi bastante incorporado no Brasil de autores como o Giovanni Berlinguer e o Franco Basaglia. As experiências de Trieste, a reforma sanitária italiana da época, influenciaram muito a reforma sanitária brasileira. Nós temos aí uma inspiração muito grande da reforma sanitária brasileira na reforma sanitária italiana, justamente pela vertente da medicina social italiana, que, principalmente estudando as relações do mundo do trabalho e as relações de cuidado no sofrimento psíquico, começaram a propor para as políticas públicas e para o mundo do conhecimento outros movimentos que não os movimentos da internação e da saúde ocupacional, digamos assim, tradicionais naquele momento. O efeito da cooperação foi
dois marcantes, né? Um é mostrar o quanto a gente tem que maximizar os aprendizados e as experiências. E essa cooperação mostra a potência disso, ainda mais pela característica dos sujeitos, né, que ela mobiliza. E a outra questão é essa ideia mesmo, né, da gente que tem avançado muito no Brasil na perspectiva da cooperação Sul-Sul, que são cooperações horizontais, onde um tem a aprender com o outro. Normalmente as cooperações que a gente tinha com a Europa ou com a América do Norte não tinham muito essas características, né? Eram muitas características do país, do velho mundo, ou os países do Norte, apresentar modelos para os países do Sul, e eu acho que a cooperação Brasil-Itália, essa cooperação é uma cooperação que supera isso, ela consegue colocar um perfil do que tem dirigido as cooperações Sul-Sul, numa cooperação que é uma cooperação entre Sul e Norte e Sul. Allora, la prima cosa che mi ha colpito è stato il clima che ho incontrato già all'interno dell'università. È un clima dove si respirava davvero un'idea delle relazioni di democrazia tra i ragazzi e i professori, dove si capiva che c'erano delle sperimentazioni in atto, dove c'era tanta passione. A cooperação em si, ela é um meio para a gente poder ter avanço. Não é o fim, eu acho, das nossas ações. Então vai poder ser que de repente vai parar de ser uma cooperação, mas vai ficar uma permanência. Então trabalhando mesmo no Brasil ou deixando de cooperar momentaneamente para aplicar certas coisas aqui, mas nunca vai se quebrar mais essa ponte que começou, che si strutturò. Adesso farò un'esperienza che si chiama Versus, che è appunto un'esperienza di 2 settimane in cui viene fatto un lavoro di equipe tra appunto fisioterapisti, medici, infermieri, dunque tutti i professionisti sanitari che lavorano insieme per poter svolgere un'attività di promozione e prevenzione della salute in modo più globale. Sono molto ottimista perché appunto quello che troviamo, che stiamo scoprendo di grandi opportunità nella vostra università, la capacità e l'entusiasmo dei giovani che lavorano qui al centro fanno un mix esplosivo, e quindi penso che, e ovviamente la grande affinità che troviamo con i vostri docenti quando ci incontriamo e ci conosciamo, rappresentano dei presupposti che mi fanno pensare che la collaborazione andrà avanti in un modo molto positivo. Il fatto di avere avuto anche contatti con persone che provenivano dal Brasile, da San Paolo, da Porto Alegre, eccetera, quindi da un altro paese, con un'altra realtà, ma anche professionalità diverse, quindi medici piuttosto che antropologi, è stato per noi un grande arricchimento, perché abbiamo dovuto oltre cercare di, come dire, parlare una stessa lingua e quindi trovare una mediazione linguistica, però parlare anche uno stesso linguaggio profissionale. Eu acho que eu aprendi principalmente a possibilidade de a gente se deixar povoar, permear pelo estrangeiro que tem no outro, assim, sem precisar colonizar ou dobrar ele, até dobrar na nossa própria língua, assim. A gente inventou na cooperação um jeito de falar que não é mais português, que não é mais italiano. E a Florença, e ficar próximo àquela escultura do Davi, do Michelangelo, e ver de perto e sentir o cheiro daquilo, perceber o brilho da luz naquelas curvas, daquelas pedras que foram talhadas daquela forma, me deu a sensação de que aquilo de conhecer lugares como esse devia ser um direito universal da humanidade. Acho que devia ter um programa da Organização das Nações Unidas que permitisse que qualquer pessoa de qualquer parte do mundo tivesse que uma vez na vida, pelo menos, vir para a Itália. Nós também nos envolvemos em 2014 muito com a mostra fotográfica, que tem a construção de alguns elementos de mídia, que foi uma atividade que também nos ensinou várias coisas, com o intuito de celebrar esses 2 primeiros anos, né, da cooperação
e que ainda a gente caminha nesse processo todo, porque ainda tem muita coisa que vai acontecer que não vai compor essa mostra, mas de qualquer maneira é uma maneira de a gente marcar pelo menos um período. É uma oportunidade muito linda também de poder desencadear práticas diferentes nos nossos contextos locais a partir da troca e do debate, do confronto entre nós.